É isso aí, povo de Deus. Daqui a pouquinho atendendo o pedido da Cida. Um grande abraço, Cida, e toda a sua família. Também da dona Neuza Animada, daqui a pouquinho a gente toca também. Você liga e participa pelo WhatsApp 9273-4863. Ou ainda você liga 9212-5917 ou 3348-7594. Vamos agora para o Santo Evangelho. Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te pedimos a graça de compreender tua palavra, mergulhar nesse oceano de misericórdia. Nos conduz e nos dá a graça também de sermos fiéis à tua santa vontade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Puseram-se então os judeus a murmurar a seu respeito por ter dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é ele Jesus, o filho de José, de quem conhecemos o pai e a mãe? Como é que diz agora: eu desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não atrair, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim. Não é que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que vem de Deus. Esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo: aquele que acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Tal é o pão que desceu do céu. Quem dele comer não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne pela vida do mundo. Palavra da salvação. É interessante que os primeiros cristãos eram acusados pelos perseguidores, logo no primeiro século, que os cristãos eram canibais, que comiam carne de gente, de criança. Por quê? Por conta do mistério da Eucaristia, e eles espionavam, né, porque era nas casas celebrado esse mistério da Eucaristia, a Santa Missa, e estava ainda germinando, né, formando para ter a missa como nós temos hoje, mas já estava instituída por Cristo, esse mistério da Eucaristia, da Santa Missa. E tanto aqueles que entendiam mal o mistério falavam que os cristãos eram canibais, eram cruéis, como aqueles que não é que entendiam mal, eles queriam também difamar os cristãos e queriam que eles fossem presos e levados à morte mais cruel possível. Ser comido pelos leões, ser jogado ao fogo, ser colocado no local para que o boi, né, furioso viesse sempre atingir com chifrado, jogar para cima, e coisas desse tipo para pior. Cortar pedaço por pedaço da pessoa até que ela negue Cristo. E coisas desse tipo e piores aconteciam. E arrancar o olho, né? E acontece ainda hoje, infelizmente, coisas desse tipo para pior. Por exemplo, aconteceu em um desses países, né, comunistas, tem um regime comunista e também que é comandado pelo Estado Islâmico, colocaram pessoas dentro de uma grade, uma prisão, uma jaula, aí depois colocaram na piscina, isso estava na internet, eu acho que já tiraram, não sei se está ainda. E eles fizeram questão de colocar na internet, no YouTube. Aí mergulhavam as pessoas na piscina até elas morrerem sem fôlego, asfixiada. E eram várias pessoas, crianças, né, a família toda. E essa maldade prevalece. A gente deve pedir a Deus o quê? O que é que os cristãos fazem diante desses inimigos? Amavam. Porque eles eram homens que se alimentavam de um pão da vida. E quanto mais se alimentava, como fala Santo Agostinho, na ordem natural, o que é que acontece? Quando eu como algo, aquele algo vai se transformando e vai ficando em mim. Ou seja, a comida é vencida por mim. Vencida porque eu comi e vencida porque vai indo para o meu sangue, para outras partes do meu corpo e vai fazendo parte de mim.
E Santo Agostinho fala que na ordem sobrenatural não é assim. Porque quando nós comungamos Cristo, Ele é o mais forte. Então é Cristo que vai vencendo em nós. Se nós comungarmos sem resistência, o Oséias orgulhoso vai ser o Oséias humilde. A Vivi invejosa vai ser a Vivi que se alegra com as riquezas do outro. O Kelvin irado vai ser o Kelvin manso e humilde de coração. A Jordélia, que é fofoqueira, vai ser a mulher mais santa do mundo e vai falar bem dos irmãos. Será a Mariazinha, que é uma pessoa impaciente, vai ser a pessoa mais paciente do mundo. A Juliana, a Francisquinha lá, que muitas vezes não vive a castidade, vai ser a pessoa mais casta e mais pura do mundo. Por quê? A Eucaristia nos transforma, nos configura. É aquilo que fala São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não é que nós percamos a nossa identidade, é porque Cristo, Ele vai sofrendo em nós, Ele vai se alegrando em nós. Quando Jesus viveu nesse mundo, no sentido de se encarnar e viver os 33 anos, teve coisas que Ele não viveu. Ele não foi a sorveteria, Ele não foi uma lan house, Ele não foi ao cinema, mas Cristo hoje vai em nós a esses lugares. E você deve lembrar isso. Meu Deus, eu sou um outro Cristo nesse mundo, eu sou cristão. Cristão é esse outro Cristo, outro ungido de Deus, né? Então, nós fazemos as vezes de Cristo. Então, será como é que eu estou nesses lugares? Não é questão só de comportamento, porque às vezes a gente acha que é só comportamento, bom comportamento. Não, não é isso. É uma vida transformada. Como é que eu, que jogo bola, me comporto no jogo? Se alguém me dá uma tranca, eu já digo um monte de palavrão, quero arrancar a cabeça da pessoa e me agarro com ela, quero matar, então fico intrigado. Peraí, é um jogo cristão? Se Cristo estivesse jogando, era assim que Ele estaria jogando? Não é pecado jogar, mas como é que eu estou jogando? Como a gente fala no Ceará, é como aqueles cavalos que bate na pessoa, aquele tranco. Não, não pode ser assim. Se Cristo fosse um comerciante hoje, e de fato Cristo pode estar trabalhando, porque o trabalho nos santifica, né? Cristo foi aquele que trabalhou sempre, continuou trabalhando em nossas vidas, mas trabalhou lá com São José como operário. No comércio, será que Cristo ia colocar um preço exorbitante a mais para enganar as pessoas? Claro que não. E nós que comungamos, como é que está a nossa vida? Santa Teresa de Ávila falava o seguinte: uma só comunhão é capaz de nos tornar santos. Então, qual é o problema da gente não ser santo ainda? Se a gente comungou talvez umas 3.000 ou 5.000 vezes já. Qual é o problema? O problema é Cristo que não tem mais poder? Claro que não. É Cristo que não quer nos fazer mais santos? Claro que não. O problema é que nós comungamos mal. Eu estou falando do Evangelho já, mas de uma forma já didática, certo? Estou trazendo aqui e fazendo essa comunhão com a vida dos santos, a nossa vida dia a dia, já é o comentário do Evangelho. Então a gente deve pedir a Deus: Senhor, me dê a graça de comungar bem, a graça de te amar. O ideal é que quando a gente comungue, a gente fale com Cristo, ame a Cristo. Quem tem uma intimidade com Nossa Senhora consegue fazer isso melhor, né? Porque ela comungou de forma perfeita. Por isso que a consagração à Nossa Senhora ela é tão eficaz, porque nos ajuda a viver as realidades espirituais de uma forma nova. Eu tenho que saber diante de quem eu estou. Quem é que está dentro de mim naquele momento? Eu já falei várias vezes em outros evangelhos aqui, em outros momentos de comentário, que alguns santos faziam coisas muito loucas sobre a Eucaristia, né? Por exemplo, São Felipe Neri, louca no sentido assim, loucuras de amor. Ele pedia que fizesse a hóstia dele bem maior e mais grossa para que a presença sacramental de Cristo durasse mais tempo, porque geralmente dura 10 minutos até 15 minutos, né? A presença de Cristo sacramentalmente dentro de nós. E São Felipe Neri pedia que fizesse a dele mais grossa, maior, para que passasse mais tempo dentro dele. Ou seja, ele era muito esperto, né? E muito bem-humorado. Tanto que era bem-humorado que uma vez um homem comungava sempre e antes da bênção final saía rapidinho da missa. Aí, uma vez ele mandou os corinhos atrás daquele rapaz com as 2 velas, né?
Aí ele se assustou com os rapazes em procissão atrás dele. Por que vocês estão atrás de mim? Porque você está carregando Cristo, você é o sacrário de Deus, nós estamos em procissão com o sacrário e com Cristo que está dentro de você. Hoje precisaria assim, de milhares de coroinhas, né? Porque muitos não esperam a bênção final, não tem paciência e vai embora. Às vezes quando nós comungamos, o que nós fazemos? Ficamos tagarelando. Antes de comungar, a gente passa a missa toda conversando, falando mal do outro, falando mal do coral, falando mal do padre, rindo, falando da viagem que vai no outro dia, falando de tudo e de todos, menos de Jesus Cristo. E mesmo que seja dele. Gente, ali é um mistério da Eucaristia. É um mistério, é Deus falando contigo através do padre, através do mistério de música, com as deficiências de cada um, com a deficiência dos leitores, que são imperfeitos, com a deficiência do padre, que é imperfeito, com as deficiências e limitações do mistério de música, com as deficiências do ambiente que tem o calor. Mas Deus ultrapassa todas essas deficiências e essas limitações e nos santifica. E, aliás, esses limites, né, eles devem nos ajudar a sermos mais santos, a ter paciência com o coral, a ter paciência com o padre, a ter paciência com o calor, com o ambiente, a ter paciência com os leitores, que talvez leu mal, gaguejou, não respeitou pontuação. Isso vai nos santificando. Até aquilo que era para ser melhor, e de fato tem que ter um zelo maior, é preciso, porque é para Deus, é o melhor. Não é porque se é para Deus, ele recebe tudo. Não é assim a lógica. Se é para Deus, tem que ser o melhor, preparar bem. Porém, se não preparou, vamos usar aquilo como um meio de santificação. Mas, infelizmente, o que nós vemos é o contrário. Mas só que eu alerto aqui, né? O Scott Hahn fala no livro O Banquete do Cordeiro, ele que é um ex-pastor protestante, ele fala o seguinte, o Banquete do Cordeiro é um livro sobre a Santa Missa, baseado no Apocalipse. Ele fala que nós vamos para a missa não como adoradores, nós vamos como juízes. Eu até me pergunto, como é que eu vejo tudo de errado na missa toda vez, todos os detalhes? Eu participei da missa mesmo, eu fico olhando para trás, para o lado, para frente, para tudo que tinha errado. Como é que eu vivi a missa, meu Deus do céu? Se pergunte, se você sabe tudo o que aconteceu, que não estava no lugar, claro que você pode ver alguma coisa fora do lugar, porque está na sua frente, você não é cego. Mas toda vez que você sai da missa com raiva, eu não chamo isso de zelo. Eu chamo isso de hipocrisia. Zelo é quando você vê aquilo, procura ser mais santo, rezar mais, ensinar mais e criticar menos. Porque esse negócio de crítica, vamos criticar. É negócio de marxista e comunista. Vamos criticar o padre, vamos criticar as pastorais, vamos criticar todo mundo. É criticando, as coisas se resolvem. Às vezes nós, até pregadores, somos desse jeito. Né? Triste. No lugar da gente rezar mais, converter mais, a gente quer saber se está criticando, denunciando, senão a gente vai ser top. Se falar mal de todo mundo, a gente vai ser o cara. Tenhamos cuidado, irmãos. Ser radical é denunciar os erros, sim. Mas a nossa vida tem que ser uma profecia. Se a nossa vida não for profecia, vamos parar de frescura. Se a gente diz assim, o padre não reza, o Ministério de Música não reza, fulano não reza, e você tem rezado por eles, e rezado mais ainda, ou você é aquele que é chamado a rezar tanto tempo, e você reza 1/4 daquilo, e ainda cobra dos outros. Não serve, não faz nada e cobra que os outros sirvam. Deus não precisa de católicos de Google, que sabe tudo. Não precisa. Tem gente que sabe tudo da igreja, mas não dá um passo na fé, tem vida espiritual. Possamos deixar que o Senhor seja de fato, porque Ele é o pão da vida. Mas a gente precisa comungar bem. Comungar bem. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê a graça da conversão, porque precisamos mesmo. Shalom.